Boa noite, queridos, graça e paz. Feliz Páscoa. Você está pronto para receber a palavra de Deus? Amém. E hoje eu me lembrava muito da primeira vez que apareceu a Páscoa na Bíblia, que foi lá no Egito, onde o povo era escravo e Deus ordenou: mata um cordeiro, passa o sangue dele sobre os umbrais da porta, que quando o espírito da morte passar, aonde tiver a marca do sangue, ele não poderá tocar. Era um pré-anúncio do que viria a acontecer. Hoje em Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele morreu, ele foi sacrificado, e hoje não temos mais uma marca na porta das nossas casas, mas somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Se a marca de um animal pôde proteger aquele povo, o que o sangue de Cristo pode fazer por nós? Muitas vezes damos muito crédito a um adesivo na porta da casa. Jesus é o Senhor deste lugar. Nada contra esse adesivo. A gente tem um parecido na porta ali da casa da gente. Mas quando esse adesivo para a gente pode ser mais importante do que o sangue de Jesus, tem alguma coisa errada. Entenda, a marca de Cristo está em mim e em você. Está em todo aquele que aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. E é muito mais poderosa do que qualquer adesivo. Amém. Páscoa significa a libertação da escravidão. Da escravidão do pecado para a dependência de Deus. Eu não fui liberto para viver de qualquer jeito. Eu fui liberto para viver para Deus. Algo que me chamou muita atenção hoje, enquanto eu relembrava esse texto, é que o povo estava preso, os hebreus estavam presos no Egito, e quando foram libertos, houve uma restituição de tudo que eles não tinham recebido ainda. Porque eles eram escravos, como escravos eles trabalhavam sem ganhar nada. E num dia escravos, no outro, os próprios egípcios colocaram ele para fora, e a Bíblia diz que deram muito ouro e prata para eles. Eles saíram com abundância financeira. Mas isso não foi o que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi que a abundância financeira deles não ia servir para nada se eles não dependessem de Deus. Porque a abundância financeira deles não ia abrir o mar vermelho. A abundância financeira deles não ia fazer maná cair do céu. A abundância financeira deles não ia fazer água brotar da rocha e saciar eles no deserto. Deus queria eles com abundância financeira? Sim. E por isso eles saíram dessa forma. Mas ter finanças e não depender de Deus não adianta de nada. Leva à morte. Morte nos relacionamentos. Aquele povo estava tão cheio de riquezas que no primeiro problema eles fizeram um bezerro de ouro. Idolatria. E muitos morreram ali. Morreram porque não administraram a bênção que Deus tinha dado como deveriam. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, tá? Não é só uma imagem, uma estátua. Idolatria pode ser um carro. Onde eu já contei aqui outras vezes, onde eu tenho um parente que ele morava num lugar que dava mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros da avenida principal para a casa dele. E quando chovia, essa estrada alagava, tinha muita lama. E ele não colocava o carro na lama. Ele deixava o carro na avenida e ia andando na lama para não sujar o carro. Ai de quem sujasse aquele carro. Colocando o objeto no lugar daquilo que Deus mais tem cuidado, que são as pessoas. Idolatria pode ser um filho, queridos. Se eu colocar esse filho no lugar de Deus, se eu deixar de seguir princípios por conta do meu filhinho, para o meu filhinho não ficar triste, não se magoar. Seu filhinho se magoa quando você não faz o que a Bíblia diz para ele fazer. Idolatria é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus. A Páscoa é a demonstração de que o preço foi pago.
que o Cordeiro foi morto, que não precisamos mais pagar nenhum preço para sermos salvos. A Páscoa é tornar 2 Coríntios 5:21 realidade, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos a justiça de Deus. O justo morrendo pelo pecador, para que o pecador fosse justificado. Para que 2 Coríntios 5:17 virasse uma realidade, que diz assim: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você percebe que Deus está sempre falando de mudança? De escravos para libertos, de pecadores para justificados. Mudança. O Evangelho fala de mudança. E você que já está aqui há bastante tempo, você tem escutado a gente falar em alguns cultos sobre Isaías 53, 18 e 19, que vai dizer: esqueçam do que passou, criatura. Para de ficar preso lá no passado. Tanto a coisas ruins que estão te impedindo de avançar, como a coisas boas que você até chegou naquele nível, mas hoje vive desse saudosismo e está voltando para trás. Vive o hoje. Deus está se comunicando. Pensem diferente. Coloquem o foco no que eu estou fazendo. E na quinta-feira, de uma forma inspirada, depois que o Rob ministrou, eu falei que nessa quinta eu falaria um pouco, porque como Isaías diz que Deus está fazendo algo novo, algumas pessoas já têm vivido esse algo novo, mas outras têm dito: eu estou vendo o novo acontecer com os outros, mas não acontece comigo. Por que será? Hoje nós vamos falar sobre isso, um pouco sobre isso. E Deus colocou naquela noite uma frase no meu coração. E eu quero que a Nath... Coloca aí, Nath, o primeiro, por favor. Em obras. Isso aqui é para você lembrar. Em obras. Estamos em obras, querida. A gente precisa entender isso. Não é só o prédio físico não, tá? O prédio físico é para Tomé. Tomé era o discípulo que só acreditou quando viu. E Deus diz: mas bem-aventurado é quem não viu e creu. Ele não está dizendo que quem viu e creu está errado. Ele está dizendo: ó, tem quem vê e crê. Tudo certo. Mas quem não precisa ver e mesmo assim crê é mais bem-aventurado. E as obras na igreja são só para instigar aqueles que não entenderam ainda. Eu vou te fazer 3 perguntas. Não me responda, tá? Porque eu vou respondê-las. Se eu te perguntasse: você foi salvo? Você está sendo salvo? Ou você será salvo? Qual será que seria a resposta? Você foi? Você está sendo? Ou você será? Se eu te dizer que é os 3. Romanos 10, 9, não precisa abrir. Quando for para abrir eu te digo, tá? Romanos 10, 9 vai dizer assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e credes em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se eu confesso, eu sou. Não é se eu mentalizo, é se eu confesso. Não, mas Deus conhece meu coração. E esse Deus que conhece seu coração está dizendo: se você não confessar, não adianta de nada. Crê e confessa. Porque esse mesmo Jesus, em determinada passagem, ele disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei ao meu Pai. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do Pai. O próprio Jesus. Então, se eu confesso com minha boca, eu sou salvo. E eu quero que você abra comigo agora em 1 Pedro 1:8.
1 Pedro 1,8. Entenda, enquanto você abre. Se alguém confessa Jesus como Senhor da sua vida hoje e morrer daqui a 10 minutos, se essa pessoa não for batizada nas águas, não for batizada no Espírito Santo, não receber o batismo com o Espírito Santo, não congregar numa igreja, não tomar ceia, essa pessoa vai para o céu. Ah, pastor, se essa pessoa não faz nada disso, então por que eu preciso fazer? Porque isso é para quem fica. Para quem vai não precisa, mas para quem fica precisa. E 1 Pedro 1,8 vai dizer assim: Pedro 1,8: a quem amais, sem tê-lo visto, em quem crendo, mesmo que não o vendo agora, alegrai-vos com um gozo inefável e glorioso, obtendo o objeto da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Aqui está falando que se eu creio naquilo que eu não vejo e eu tenho uma atitude específica, uma alegria por crer nele, eu estou obtendo aquilo que minha fé vai produzir, a salvação da minha alma. Como assim? Primeiro o Senhor disse que eu já sou salvo, e depois o Senhor está dizendo que se eu tenho fé nele, eu vou salvar a minha alma. A Bíblia é muito clara em 1 Tessalonicenses 5, 23, que nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós temos um corpo. O espírito é quem nós somos de verdade. É aquele que quando morrermos, nosso corpo é quem vai estar com Deus. Nosso espírito é eterno. E antes de Cristo, esse espírito, se o corpo morresse, ia para o inferno. Mas depois de Cristo, esse espírito vai para o céu. Mas a Bíblia fala que possuímos uma alma. O que é a alma? Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E nós habitamos em um corpo. Quando eu confesso Jesus como o Senhor da minha vida, meu espírito é salvo. Mas com certeza você se olhou no espelho depois e viu que o resto continuou do mesmo jeito. Pedro está falando que a fé, ela vai salvar os nossos pensamentos, emoções, sentimentos. Estamos em obras. Eu confesso Cristo como Senhor da minha vida, mas eu preciso entrar num processo onde meus pensamentos, minhas emoções e meus sentimentos vão se adequar àquilo que aconteceu no meu espírito. E o corpo? O corpo vai ser salvo no arrebatamento. Vai ser glorificado, mas isso fica para um outro dia, tá bom? Não precisa abrir também, mas Filipenses 2,12, Paulo vai dizer assim: desenvolva a vossa salvação. Nós fomos salvos aonde? No Espírito. E nós estamos sendo salvos aonde? Na alma. Pensamentos, emoções e sentimentos. E o apóstolo Paulo vai dizer: desenvolva essa salvação. E aí vem uma resposta para muitas perguntas. Por que tem tanto crente apanhando do diabo? Porque não colocou em prática a sua salvação, não está desenvolvendo a sua salvação. Por que tem tanto crente que vive na derrota? Porque parou só no confessar Cristo, mas não está desenvolvendo a salvação. Por que tem tanto crente que vive no deserto? Porque não desenvolveu sua salvação. Uma coisa é você passar, outra coisa é você viver. Quando Deus falou que o povo que saiu do Egito ia passar pelo deserto, era mais ou menos de 13 a 15 dias o percurso. Mas a desobediência deles fez eles passarem 40 anos. Não era o desejo de Deus. O desejo de Deus era no máximo 15 dias. Por que tem tanto crente que vive igual ou pior ao ímpio? Envergonhando o evangelho, dando mau testemunho, sendo pedra de tropeço.
porque não desenvolveram a salvação. Isso aqui é para que você lembre, estamos em obras. E como eu desenvolvo a minha salvação, pastor? 1 Pedro 2. Vai lá comigo. 1 Pedro 2, 1. Pedro 2, 1. Diz assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Deseje o puro leite espiritual. E por favor, coloque o celular no silencioso. Deseje o leite espiritual. Se eu crer em Cristo, mas não crer na sua palavra, eu sou só um simpatizante, eu não sou um cristão. Para eu ser cristão, eu devo ser um discípulo de Cristo. E um discípulo de Cristo é crer na sua palavra e desejá-la. Desejá-la. Porque a palavra é que vai nos ensinar a forma certa de viver. A palavra que vai nos mostrar o que fazer. Como fazer com que aquilo que já aconteceu dentro se manifeste para fora. É através da palavra. Romanos 12, 2, não precisa abrir, mas vai dizer: renove a vossa mente, para que você experimente de forma prática a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não renovo minha mente pela palavra, se eu não troco meus pensamentos para pensar como Deus pensa, eu não vou experimentar o que Deus tem para mim, e o problema não está com Deus. Como eu costumo dizer para os casais, a Bíblia deixa bem claro: maridos, honrem suas esposas, para que suas orações não sejam interrompidas. Se eu não honro minha esposa, eu posso abrir buraco no joelho, tanto ficar ajoelhado orando, mas Deus não vai responder. Mulheres, amem os seus... maridos, amem as suas esposas. É o amor sacrificial. É deixar de fazer algumas coisas que vão magoar elas, mesmo que sejam lícitas. É eu deixar de fazer para mim para poder fazer para ela. E aí, esposas e esposas, honrem seus maridos. Tenham eles por estima. Valorizem eles. Senão não adianta orar e vir para a igreja. Adianta vir para a igreja para que a mente seja renovada e mude a atitude. Mas fé sem obras, ou fé sem atitudes correspondentes, é morta. E eu quero que você vá comigo agora para Hebreus 2, 1. Hebreus 2, 1. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, protege. Amém, maridos? Quem ama, protege. Continuando. Tá forte essa parte. Quem ama, segundo 1 Coríntios 13, espera o melhor. Não se ira, não se ensoberbece, tem um longo ânimo. Tudo crê. Essa mulher fez uma coisa comigo hoje que... Não, fez, mas eu creio. Mulher de Deus, ungida pelo Espírito Santo. E Hebreus 2:1 vai dizer assim: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido,
para que jamais nos desviemos delas. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Eu vou parar por aqui. Porque o povo no Egito errou muito, porque desconsiderou aquilo que tinha acontecido com eles. Quando eu e você não prestamos atenção ao que a palavra diz, não praticamos aquilo que a palavra diz, nós estamos desconsiderando essa salvação que recebemos. E se para eles que receberam a mensagem inferior, por que inferior? Porque o Cristo viria e libertaria. A nossa é superior porque Cristo veio, libertou, deu nova vida. Vivam dessa forma. Se desconsiderarmos isso, Deus é amor. Não vai acontecer nada comigo. O próprio Deus diz, avisa, aqueles no passado desconsideraram e sofreram punição. Se você desconsidera e desobedece, você também vai receber punição. Porque Deus é juiz, gente. Deus é amor, mas Deus também é juiz, sabia? E um juiz justo, ele nem é ruim nem é bom. Ele é justo. Eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes. Se alguém apronta com você, faz algo contra você e você coloca na justiça, o juiz vai julgar. Para quem estava certo, a sentença vai ser boa. Mas para quem estava errado, a sentença não vai ser boa. Não é o juiz que foi bom ou ruim. O juiz foi justo e imparcial. E a Bíblia é clara, preste atenção ao que você tem ouvido. E o que é prestar atenção? É concentrar, é uma concentração da atividade mental sobre um objeto determinado. Uma concentração no objeto mental. É um ato ou efeito de se ocupar pela palavra. É um cuidado, é um zelo, é uma determinação. É uma boa vontade, uma disposição para ouvir o que alguém tem a dizer. Preste atenção ao que a Bíblia está falando. Desenvolva a sua salvação. Seja um crente não só domingueiro. Seja um crente que expressa Jesus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Seja crente em casa, querido e querida. Porque como uma história fictícia, mas que poderia ser verdade em muitos lugares, onde determinado culto chega um homem, o diácono, com a esposa e os filhos, e a esposa e os filhos com malas. E aquele pastor olha assim e diz, o que é isso? A esposa diz, vamos morar na igreja, porque o homem que é aqui na igreja não é lá em casa, eu quero que está aqui na igreja, então eu vou morar aqui. Isso é desenvolver a salvação, querido. É sair e ser o mesmo. Não é ter apenas uma imagem, porque a imagem o sol desbota, o vento rasga, mas se for, não muda. Aleluia. Vai comigo para 3 João 1:2. Isso é mensagem de salvação, querido. Para que possamos viver plenamente aquilo que Deus tem falado. Precisamos entender, estamos em obras. Me converti, eu vou desenvolver minha salvação até Jesus voltar. Não, pastor, eu já tenho 20 anos de igreja, já cheguei num nível de imaturidade, de soberba e de arrogância. Porque quem é humilde não diz eu fiz, eu sou, eu. Quem é humilde fala nós. Quem é humilde escuta instruções. Pensa na felicidade que eu tenho quando alguém vem uma tarde aqui comigo conversar. Pensa na felicidade que eu tenho quando eu recebo ligação de pessoas que têm quase o dobro da minha idade de casado.
e liga para se aconselhar. Pensa na felicidade que eu tenho quando eu converso com uma pessoa que às vezes tem mais tempo de crente do que eu tenho de idade. E numa conversa informal a pessoa diz assim: meu Deus, eu não tinha pensado nisso, vou começar a praticar. Não é aquele adolescente espiritual. Ainda tem algum adolescente aqui? Tem a Nath ali, né? A Nath é jovem, né? Adolescente, sei lá. Enfim. Mas não está aqui não. Por que eu digo adolescente espiritual? O adolescente é eu sei. Não precisa me dizer eu sei. Não faz nada, mas diz eu sei. Aleluia. Mas sabe que tem muito crente assim, velho? Não, eu sei. Não faz nada, que eu estou dizendo eu sei. Não adianta dizer eu sei se não faz. Porque não vai mudar a tua vida. Mas praticar a palavra vai. E 1 João 3:2 diz assim: amado, oro na expectativa que tenhas boa saúde e que sejas bem-sucedido, ou que sejas próspero em tudo o que fizeres, assim como é próspera a tua alma. O que é prosperidade na Bíblia? Ter muito dinheiro? Não. Prosperidade na Bíblia significa ter uma viagem bem-sucedida, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. E eu te faço uma pergunta que não precisa me responder. Seja bem sincero com você mesmo. Você tem gostado dos resultados que tem colhido? No casamento, na criação do filho, no trabalho, na faculdade, escola, sei lá. Você tem gostado dos resultados que tem colhido? Uma coisa é, você não está colhendo os resultados, mas você sabe que você está no caminho disso. Isso lhe dá alegria. Isso lhe dá ânimo. Você não fica cabisbaixo. Mas outra coisa é, não está vendo resultado, não está vendo fruto bom. E nem está vendo luz no fim do túnel. E é cabeça dura e não quer mudar. E é cabeça dura e não quer se aconselhar. E é cabeça dura e não quer aprender com alguém. Aí quando o bicho pega de vez, ai, Jesus me socorre. Como eu vi, se eu não me engano, o Edilson de Lira falando hoje. Uma das piores coisas que tem é você dar muito valor para aquilo que você acabou de perder. E pode ser que não volte nunca mais. É bom dar valor enquanto tem. Prosperidade bíblica é um resultado do que já aconteceu dentro. Quando eu desenvolvo a salvação. Porque o próprio apóstolo João orou que você seja próspero. Como é próspero o quê? A sua alma, os seus pensamentos, as suas emoções. Será que eu consigo ver Deus agindo? Será que eu creio no meu coração naquele Deus que está fazendo algo? Ou será que eu sou negativista? Tudo está errado, nada presta, nada vai dar certo. Só quem faz sou eu. E aí Jesus diz, tem 7.000 fazendo. Não se acha a última Coca-Cola do deserto, não. Porque quando eu acho que só eu estou fazendo certo, o bem, isso mostra o quê? Arrogância e soberba. E Provérbios é bem claro. Soberba e arrogância precede queda. Um crente que ele não desenvolve a salvação é um crente derrotado. É um crente sem forças, é um crente abatido, é um crente sem ânimo, é uma presa fácil. Como saber se eu estou desenvolvendo minha salvação? Como é que eu passo mais tempo? Com ânimo ou sem ânimo?
Com força ou sem força? Vendo as maravilhas de Deus ou vendo as obras do diabo? Entendam. E isso eu falo para mim também. Que já disse alguém, não sei quem, quando você aponta um dedo para uma pessoa, tem 3 dedos apontando para você. Mas o preço que Jesus pagou foi muito alto para eu brincar de ser crente, para eu viver de qualquer jeito, para eu envergonhar o evangelho no lugar onde eu estou. É muito caro. Não sejamos nós a negligenciar essa salvação, não. Porque é muito bonito. E eu fiz colocar o post da Páscoa. Mas colocar o post da Páscoa e não viver o que a Páscoa representa no meu dia a dia, desculpa, mas é uma vergonha. Porque está envergonhando o evangelho. Porque vão dizer que aquilo ali é crente. Quem sabe eu não tivesse me convertido antes. Porque eu passei 6 anos antes de me converter, 5 anos antes de me converter, trabalhando com 2 crentes. Que misericórdia. É tão engraçado que eu só vim me converter depois que eu parei de trabalhar com eles. Mas não porque eram crentes, mas porque se diziam crentes, mas não viviam como. É sério, gente. Se você não quiser viver seriedade, o evangelho não é para você. Mas eu te digo, o evangelho é para você. E Deus quer lhe alcançar, quer me alcançar, quer nos transformar. Estamos em obras. Bota a segunda imagem, Nath. Por favor. Atenção, estamos em obras. Tenha essa atenção durante o seu dia. Minhas atitudes estão melhorando? Porque o exemplo, quando eu me converti, a cada 10 palavras, 12 eram palavrões. A conta não bate, né? Mas é por isso mesmo. E eu lembro que teve um rapaz que olhou para mim e disse assim: Peron se converteu não. Olha a quantidade de palavrão que ele fala. Eu falar palavrão naquele momento não queria dizer que eu não tinha me convertido. Mas o tempo foi passando e cada vez mais minha linguagem foi mudando. Crente falar palavrão, misericórdia, gente. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se eu não desenvolvo minha salvação, não tem como eu viver o que Deus quer. E algo me chamou muita atenção nesses dias. O Senhor, na verdade, comunicando ao meu coração, é mais ou menos como namoro. No momento do namoro, primeiro vem aquela paixão. E essa paixão nos faz ter um esforço para agradar o outro. A gente recebe aquela injeção de ânimo e faz de tudo para agradar. Por que alguns casais se dão muito bem depois do casamento e outros se dão muito mal? Porque os que se dão muito bem entendem que o esforço tem que continuar. Porque é o esforço que vai manter a paixão acesa. Quem se dá muito mal no casamento? Não preciso fazer esforço, me casei. Já casei. Fazer esforço pra quê? Pra que eu vou tentar agradar o outro? Tô casado. Já perde o casamento. Porque quando eu caso, meu esforço tem que ser maior, diário. Porque antes de casar, a gente teve aquela injeção de paixão, de vários hormônios, que eu não sei quais. A gente tem aquela injeção para nos mostrar, faça algo. E depois a gente deve continuar fazendo para manter aceso. É mais ou menos na vida cristã. Quem já ouviu falar do primeiro amor? Vamos lá para Apocalipse 2. Um texto maravilhoso para falar sobre isso. Já estamos quase encerrando. Apocalipse 2. Apocalipse 2, 2. Aqui é Deus, é Jesus falando com uma igreja. Com
uma igreja que, como eu já ouvi o Luciano Subirá falando, uma igreja que todo pastor queria ter. Apocalipse 2:2 vai dizer assim: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não pode tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Sabia que profecia, pessoas que chegam com um cargo dizendo eu sou, a gente deve colocar à prova? Não deve engolir tudo que dizem que é de Deus, mas tem que passar pelo crivo da palavra. Continuando, versículo 3: tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixastes desfalecer. Uma igreja ativa, que fazia, que mesmo em meio à pressão, estava lá fazendo. Mas aí só Jesus para dizer um negócio desse no versículo 3 diz, no versículo 4: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. É isso aí, pastor. Os irmãos da igreja não estão mais amando ninguém. Geralmente quem diz isso é quem não está expressando amor, mas quer que os outros expressem amor por si. Porque quem está expressando amor não precisa dizer que está. E aí o versículo 5 ele diz: recorda-te, pois, de onde caísse, arrepende e volta às primeiras obras. Portanto, se não te arrependeres, em breves virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. O próprio Jesus falando para uma igreja: se não tem arrependimento, não tem mudança. Se não tem arrependimento, eu errei. Não tem como voltar para a prática antiga nenhuma. Primeiro passo é reconhecer: estou errando, me perdoa. Senhor, me perdoa. Se ferir outra pessoa, tal pessoa me perdoa. É engraçado que ele diz como voltar ao primeiro amor. Que é como? Arrepende-te e volta às primeiras obras. A igreja já estava fazendo, queridos, mas estava fazendo por fazer. Os diáconos estavam na porta por estar. Tinham um padrão religioso, mas não tinham aquele amor do início. O grupo de louvor estava tocando porque gostava, mas não porque seu coração estava apaixonado por louvar para Jesus. O pregador estava pregando uma mensagem antiga que ele já pregou, ou pegou da internet uma coisa pronta, ou pegou a Bíblia do pregador, que já tem as pregações prontas. Misericórdia. Misericórdia não da Bíblia, tá? Mas das pregações prontas. Não é o fazer, querido, é como faz. Não é eu ajudar minha esposa a arrumar a casa, a limpar o banheiro, que eu não gosto, mas faço. Mas de cara feia, reclamando o tempo todo. É fazer e mostrar interesse. Eu vou ler minha Bíblia, eu não vou ler por ler. Eu vou ler porque eu desejo mais do meu Senhor. Porque eu desejo ser moldado por Ele. Não porque eu tenho que ler, né? Porque não se lê, né? Então Jesus fica triste. Misericórdia. Como disse um pastor uma vez, foi Luciano Subirá, que chegou a esposa e o marido para um aconselhamento. E o marido aos berros: essa mulher tá doida. Essa mulher, pastor, não é doida. Pedi a vida toda para eu ir no mercado com ela. Depois que eu fui, disse que nunca tinha pedido. E o cara descontrolado gritando. E quando ele parou de falar, ela disse: eu nunca pedi que ele fosse. Tá vendo aí? Calma, eu nunca pedi que ele fosse, mas eu pedi que ele quisesse ir. Porque ir e ficar reclamando, brigando, não adianta. Eu queria que ele fosse e pegasse na minha mão.
Eu queria que ele fosse e passeasse comigo. Porque eu não sei pra você. Ela já tá rindo. Mas eu expresso meu amor demais por ela. Eu digo assim, vamos no mercado, amor. E hoje é com teu tempo. Porque, gente, eu sou prático. Pode ser que você me encontre no mercado, veja eu dizer assim, oi, tchau, tchau, e nem me veja mais. Né, Maria da Graça? Porque eu vou para comprar tal coisa, eu vou, compro tal coisa e saio. Não. Deixa eu ler o rótulo. Será que esse outro não é melhor? Misericórdia. Mas eu faço isso porque eu sei que ela gosta. Agora tem momentos que eu digo pra ela, amor, hoje a gente tá com o tempo corrido. Vamos lá no meu ritmo. Mas você entende que não é fazer apenas por fazer? Seja no casamento, seja nos filhos, seja na igreja, mas é como faz. Estamos em obras, é manter a chama acesa, queridos, no que está fazendo. É fazer por paixão, porque eu quero. Porque senão não faça. Melhor faça, mude. Ah, vai ter dias que eu vou errar. Bem-vindo. Realidade, humanidade. Estamos crescendo. Mas o que não podemos é errar, 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 errar. Acertou. Errou, errou, errou. Misericórdia, tem que se converter. Porque conversão é mudança de rota. É parar de fazer. Pastor, não consigo. Se aconselha a criatura. Se junta a alguém. Como eu já disse aqui outra vez, não aqui, lá em Caxias, um rapaz se aproximou de mim. Um rapaz estava há anos viciado em pornografia. Veio conseguir se libertar quando chegou hoje assim, preciso de ajuda. Pum, começou a mudança. A pornografia. E mentira. E excesso de ira. E não tratar bem a esposa, o filho, o marido. É tão errado quanto. E roubar no trabalho. Misericórdia, pastor, não roubo. Só chega uns minutinhos atrasados e sai um pouquinho antes. Quando foi pago para trabalhar tantas horas. É um viver intencional, queridos. É ter o desejo, eu desejo crescer. Eu desejo avançar. Eu desejo me desenvolver. Eu desejo pensar como a Bíblia fala. Eu desejo falar o que a Bíblia fala. Não como aquela galinha da Angola. É galinha da Angola, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Digo fraco, eu sou forte. Dizer aqui, a Teire tá dando aula? A Teire tá dando aula? Tá, né? Fica de pé aí, meu pai, por favor. Tem quantos anos de casado? 38 anos de casado. Tem mais do que bagagem para falar sobre casal. Ai, pastor, porque o senhor é tão novo. Vai fazer só 8 anos de casamento. Então, eu já tenho 20. Não acho que nem precisa me aconselhar com o senhor, não. Tá bom, não reconheça a unção que está sobre minha vida, não. Mas reconheça de alguém que está com 38 anos de casado e pode lhe aconselhar. Mas não deixe de aconselhar. És indesculpável. Porque eu não pego tudo pra mim, não. Nem se preocupe com isso. Eu não vou achar ruim se você procurar o Rob, se procurar o Rafa, se procurar o Rafa, ou a Desi. E saiba que já teve pessoas que se aconselharam comigo com mais de... Pode sentar, com mais de 38 anos de casado, tá? Não é a questão de idade, querido. É a questão do nosso coração. Se tá aberto ou não. Aleluia. Porque eu me lembro como foi difícil para eu me abrir. Homem que não se abre. Nordestino. Com a faca na cintura.
Misericórdia, eu trabalhei em um lugar, mas depois, outra vez eu conto pra você. Você me chama pra tomar um mate. Mas coisa boa é a gente se relacionar. É poder se abrir. Não é se abrir com todo mundo, mas é saber que existem pessoas sim, que Deus está colocando na sua frente assim. Aqui está a ajuda. Para encerrar, como aquele exemplo que contam que o homem estava se afogando e orou: Deus, se tu existes, me salva. Aí aparece um barco. O pessoal, toma um bote salva-vida. Ele: não, quero é que Deus me salve. Aí o navio passou, aí: Deus, por favor, me salva. Outro barco: vem, a gente pega. Não, não quero não, quem vai me salvar é Deus. Aí morreu, foi para o céu. Deus, você não me salvou? Eu mandei 2 barcos lhe salvar, mas seu orgulho não deixou que eles te salvassem. O preço da cruz foi muito caro, queridos. Não vamos desprezar. Nós, quando damos algo para alguém que para a gente é de valor e o outro despreza, a gente fica triste, fica... Imagina Deus como fica sabendo que entregou o seu próprio filho para morrer por mim e por você, para libertar a gente de uma vida miserável, e a gente continua nessa vida. Eu não quero ser aquele que vai entristecer a Deus. Eu quero ser aquele que vou continuar dia após dia. Eu preciso crescer e amadurecer na palavra do Senhor. Eu preciso me desenvolver cada dia mais. Como o apóstolo Paulo disse, eu não tenho minha vida como preciosa. Porque o apóstolo Paulo fez tanto mais que muitos outros. Era um homem apaixonado. O que é que você gostaria de mudar na sua vida? Aprenda a ser apaixonado por isso. Seja relacionamento, seja filho, seja emprego, seja o que for. Não sei como, se aconselha com alguém cristão em nome de Jesus. Porque geralmente, a gente viu isso muito em outros lugares, né? Uma mulher que estava insatisfeita com o marido ia se aconselhar com uma divorciada. Não preciso nem dizer onde chega, né? Mas se aconselhe com alguém que tem aquilo sólido, que já andou na sua frente. Precisamos uns dos outros, queridos. Falamos sobre isso aqui domingo passado. Vamos nos desenvolver, amém?